Quando se fala em stalking, muita gente imagina aquela pesquisadinha básica no perfil do crush nas redes sociais, daquele gatinho, da gatinha, mas não é isso. Em abril deste ano foi sancionada uma lei que incluiu no Código Penal o crime de perseguição, conhecido como stalking em inglês. Isso significa que perseguir uma pessoa online ou no mundo real pode dar cadeia. O nosso podcast conversou com algumas vítimas de stalking. São pessoas perseguidas de forma obsessiva. Elas nos contaram as situações aterrorizantes que tiveram que enfrentar. A gente decidiu distorcer a voz delas para que elas não passassem por mais um constrangimento depois do crime. Ele me ligava 50 vezes por dia. Era uma coisa muito absurda. Essa mulher trabalhava em uma clínica de estética. É massagista. Em 2019, um cliente dela começou a fazer massagem praticamente todos os dias. Então veio a pandemia, a clínica fechou, mas ele continuou procurando por ela. E passou a ligar todos os dias, e quando a clínica reabriu, ele voltou. Quando ele soube que eu estava lá, ele começou a me perseguir mais e mais, e cada vez mais. Era o que ele já fazia antes, ele piorou umas 3 vezes mais. Ele, além de mensagens, além de ligações, ele começou a ir lá. Ele gritava, fazia escândalo. Ele chegou a quebrar o meu carro. Sabe? Ele me perseguia no estacionamento. Então, assim, eu tinha medo de chegar para trabalhar, eu tinha medo de sair. Vocês vão descobrir agora, neste episódio, o desfecho dessa história. Nós também vamos contar o que mudou com a nova lei, como identificar os sinais de perseguição e o que uma vítima de stalking deve fazer para se proteger. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano. Quem traz esse tema para o nosso podcast é a repórter Ana Carolina Raimundi. Oi, Carol. Oi, Murilo. Adoro estar com você. Que bom que a gente está aqui novamente falando sobre um assunto tão importante, né, e tão novo. Exato. Também está aqui conosco a promotora Valéria Scarance, professora e pesquisadora da PUC, especializada em gênero e enfrentamento à violência contra a mulher. Seja bem-vinda, Valéria. Obrigada, Murilo. Oi, Carol. Muito importante falar sobre esse tema novo, mas já acontece há tanto tempo e aflige tantas mulheres e homens no Brasil. A gente que agradece a sua presença, Valéria. Mas antes de começar a conversa, vamos descobrir o final dessa história que a gente acabou de contar no início do podcast. Qual foi a atitude tomada pela vítima? Aí eu decidi procurar uma delegacia mais próxima de onde eu estava. E aí, dentro da delegacia, mostrei do delegado. O delegado pegou meu telefone, eu vivo a voz com ele e gravou pelo aparelho dele. Gravou todas as ameaças que ele fez por áudio, gravou todas as mensagens que ele mandou só naqueles minutos que eu estava dentro daquela delegacia. Ele ligou mais de 7 vezes. A medida protetiva saiu no mesmo dia. Ele chegou a perguntar se eu queria morrer com tiros ou com facadas. E foi graças a essas últimas palavras dele que o juiz concedeu a prisão. A prisão preventiva dele saiu. Aí ele foi preso, ele ficou 7 dias detido e saiu com laudo psicológico, alegando doença mental, alegando depressão, esquizofrenia, transtorno psicológico, e hoje ele está com a tornozeleira eletrônica. Depois que ele foi preso, o que eu fiz? Eu troquei de número. Eu deveria ter feito isso muito tempo antes. Só que é um número pessoal meu. E não... Sabe? Eu achava que você abrir mão da sua vida por causa do erro de alguém. Bom, assim como aconteceu nesse episódio, a maioria dos casos envolve mulheres perseguidas por homens. Ô Carol, nos últimos dias você conheceu outros casos de stalking. Conta um pouco pra gente o que você descobriu. Murilo, eu vi que é muito mais comum do que eu podia imaginar. Tanto com homens, com mulheres, mas com certeza, como você disse, mais mulheres, muito mais, né? Mais de 80% dos casos são de mulheres perseguidas por homens. Promotora, como é que a senhora definiria stalking? Pois é, stalking é uma perseguição insistente que pode acontecer por qualquer meio.
Então, pode ser uma perseguição presencial, pode ser virtual, pode ser enviando mensagens, enviando até presentes, e essa perseguição ela causa um impacto para a vida da vítima, uma alteração nessa rotina, na vida que essa vítima tinha antes. Esse impacto pode ser um medo, pode ser um impacto para a liberdade de locomoção, para a intimidade. Então, em síntese, stalking é perseguição reiterada com uma alteração para a vida da pessoa. E como a Carol dizia, essa perseguição, ela atinge, em regra, mulheres e atinge também uma grande parcela da população, né? No Brasil é um crime novo, mas no mundo nós temos muitas estatísticas já, e essas estatísticas mostram que de 15% a 20%, olha só, Murilo, é muita gente, né? 15% a 20% das pessoas no mundo já sofreram algum tipo de perseguição, como o stalking. Ô, promotora, o que essa nova lei mudou de fato? Como era antes e quais são os limites impostos hoje pela lei? Antes desse novo crime, não existia essa figura da perseguição do stalking. Existia uma infração pequena chamada perturbação da tranquilidade, que era aplicada para alguns casos. Mas muitas condutas de perseguição não se enquadravam nessa infração menor. Então, as pessoas não conseguiam registrar um boletim de ocorrência por perseguição. Então, passa a ser considerada uma conduta criminosa. Ela é elevada à categoria de crime, mas mais do que isso, ela permite que o Estado atue, ela permite que essa vítima tenha medidas de proteção, tenha uma ordem de afastamento, ela garante, então, uma segurança para aquela vítima e para sua família. Carol, que outras histórias de stalking você conheceu nessa semana? Eu entrevistei um homem que ele recebe 280 ligações por dia de uma mulher. E ele me falou uma coisa muito curiosa, assim, ele mudou de estado, ele pediu transferência no trabalho, e ele falou para mim que não acredita mais no amor, não acredita mais em relacionamento, que ele está traumatizado psicologicamente, que ele não consegue mais se relacionar com ninguém. Isso já dura 4 anos. Uau, que forte. A nossa editora Isadora Neumann levantou pra gente uns dados interessantes. Desde que a lei entrou em vigor, milhares de casos já foram registrados no Brasil. No Rio Grande do Sul, de onde ela vem, ocorreram 1.085 denúncias em 3 meses. Em São Paulo, só no primeiro mês, foram 686 denúncias e na Bahia foram 162 denúncias também em um mês apenas. A maioria dos casos, como vocês afirmaram, são de homens que perseguem mulheres. Ô, promotora, me conta qual foi o caso mais forte que já chegou até a senhora? Ao longo da minha carreira, nesses meses, nós temos muitos e muitos casos de perseguição que culminaram com feminicídios. Aliás, em regra, os estudos de violência contra a mulher associam essa perseguição incessante com a possibilidade de morte. Então, é sempre um sinal de alerta e um cuidado que se deve ter. Eu imagino que os stalkeamentos, se a gente puder aportuguesar o termo do stalking, né, essas perseguições, envolvem diversos motivos. A lei é bastante nova, mas vocês já conseguem identificar diferentes perfis de stalking? Pois é, aqui no Brasil é tudo muito novo, né? A lei é uma lei novata, mas como as pessoas dizem no jargão, assim, é uma lei novata, mas é uma lei que pegou. E por que essa lei pegou? Porque é uma lei que, na verdade, ela reflete o que já acontecia. É uma lei que foi feita para atender uma demanda social, claro, aliás, uma demanda dos movimentos de mulheres que eram perseguidas. Mas os estudos que nos outros países, na verdade, já têm essa lei há muito tempo, né? A primeira lei de stalking surgiu em 1933 na Dinamarca, então Uau, já tem muitos estudos. Eu sabia que nos Estados Unidos a lei é da década de 90, eu achava inclusive que era precursor. Não, a primeira lei é de violação à paz na Dinamarca, mas tem muitos estudos, assim, na Europa tem muitas leis, e no exterior, na Europa, Estados Unidos, então os estudos apontam para 5 tipos de stalker. O rejeitado, e essa é a figura mais comum, né? É chamado de o stalker que não aceita aquele rompimento de namoro e ele persegue a ex-namorada, a ex-esposa. Que é tipo o caso que a Carol trouxe pra gente aqui. Exatamente, no caso que a Carol trouxe, por exemplo, desse moço, né? Seria o stalker rejeitado. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. Em regra,
o perseguidor é homem, a vítima é mulher, mas também pode ser o inverso. Mas por que há essa perseguição? E a explicação é muito interessante. Porque a pessoa rejeitada, enquanto ela persegue, ela mantém viva a relação. É uma falsa sensação de que a relação ainda existe. Por isso que as dicas de segurança são, basicamente, corte o contato, né? Não mantenha contato com o perseguidor, porque enquanto a pessoa responde, enquanto a pessoa de alguma forma troca olhares e a pessoa tenta minimizar a situação, ele está mantendo viva aquela relação e alimentando esse sentimento do stalker rejeitado. Há também o stalker ressentido. O stalker ressentido é aquele que se julga injustiçado. Injustiçado porque não foi compreendido em relação às suas ideias políticas, porque foi demitido, porque teve uma nota baixa na faculdade, etc. E aqui a finalidade é ou vingança, ou tentar demonstrar que ele estava certo. Aqui a finalidade é de vingança mesmo. O terceiro tipo é o que chamam de cortejador inadequado. O motivo dessa perseguição é a solidão. Esse tipo de stalker é aquela pessoa que tem dificuldade de estabelecer relacionamentos. Sabe aquela pessoa que não consegue estabelecer um diálogo, é uma pessoa mais isolada. Então, o stalker ele vai tentar estabelecer uma amizade à força, um relacionamento à força. Aí, então, o motivo é tentar romper um pouco esse isolamento social. Existe um quarto tipo, que é o stalker em busca de intimidade. O fundamento o que motiva esse stalker é uma fantasia. O stalker imagina que existe um amor onde não tem, que existe uma amizade onde não tem. Vive num mundo imaginário. E quanto mais a outra pessoa rejeita, mais ele se motiva. Nesse tipo de stalking pode haver perigo. Pode haver uma doença mental, que é chamada de erotomania. A pessoa imagina uma paixão que não existe. E o último aí é o predador. O predador é alguém que busca um relacionamento sexual à força com uma pessoa conhecida. Agora, assim, de uma maneira geral, o que mais existe mesmo é o stalker rejeitado. Assim, as estatísticas tem bastante na Itália, na Europa, nos Estados Unidos. A figura mais comum é do stalker rejeitado. Em regra, a perseguição. E esse pode ser um namoro, pode ser uma paquera, mas o que motiva esse sentimento de rejeição. Ou em regra também uma pessoa conhecida que persegue. Então essa perseguição por um desconhecido não é tão comum. Carol, diante de todos os exemplos que você conheceu nessa última semana, de pessoas que foram stalkeadas, perseguidas por, digamos assim, criminosos, né, já que o Código Penal foi atualizado, o que você tira de aprendizado sobre o que se deve fazer em casos como esse? Eu acho que a gente não pode fingir que não está acontecendo nada, sabe? Ou não dar muita atenção para isso. Pode começar como algo que parece uma brincadeira, parece um contato inadequado, mas eu acho que se aquilo vai se repetindo, ou se aquilo invade a tua vida de alguma forma, é muito sério. Eu já fui vítima de um stalker há uns 10 anos. Mas envolvendo a TV, porque ele te via no ar e achava que ele queria ter algo com você? Ou não? Sim, engraçado, agora que eu estou falando isso, já aconteceu. Isso eu acho que acontece com muita gente que trabalha na TV, né? Às vezes a pessoa imagina que te conhece, que tem uma relação, e confunde um pouco, e aí te manda umas mensagens, às vezes, inadequadas e tal. Mas esse episódio que eu estava contando, essa pessoa me conhecia, assim, era uma pessoa, assim, um conhecido apenas. Eu trocava, assim, palavras do dia a dia, tipo, bom dia, boa tarde, e essa pessoa começou a me seguir até a minha casa, depois do trabalho, e acompanhar a minha rotina, os horários que eu saía, que eu voltava, com quem eu saía, com quem eu voltava. E até o momento que essa pessoa entrou em contato comigo e disse, eu sei onde você mora, eu sei que horas você sai do trabalho, eu sei com quem você foi jantar ontem à noite. Uau. E disse que queria ter um relacionamento e tal, assim,
foi muito assustador. No dia seguinte, essa pessoa estava na porta da minha casa. Olha isso. Que horror, Carol. E eu denunciei, assim, na época não existia lei, mas eu procurei pessoas de confiança, né, que me ajudaram e me protegeram, e a gente conseguiu controlar a situação. Esse é o stalker em busca de intimidade, né? Ele não te conhecia, mas ele desenvolveu esse amor ilusório e achava que seria correspondido, né? Sim, e na época não tinha lei, a gente não tinha que recorrer, né? Eu imagino que quantas mulheres não já passaram por isso? Quantas mulheres, né? Sabe e não sabiam nem como pedir ajuda, né? Porque não sabiam nem que isso era possível, que isso era inadequado a ponto de ser um delito, né? Eu acho que para quem tá no vídeo é comum, né, receber mensagens pelas redes sociais, mas realmente tem gente que não sabe parar, né, que não sabe o limite do envio de mensagens ou de presentes e objetos. Acho que no meu caso o mais forte que aconteceu foi quando uma pessoa que me mandava 1000 mensagens pela internet, eu não respondia, ela começou a mandar mensagem para todos os meus amigos, pro meu pai, até pro meu pai. Meu pai me ligou desesperado. Murilo, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Essa pessoa me mandou mensagem, eu tô com medo, não sei o quê. Aí que eu fiquei preocupado. Aí eu falei, opa, aí a gente tá chegando num limite. E aí eu quase procurei a delegacia, mas a pessoa parou de mandar mensagem, deu uma arrefecida na situação, então eu não procurei ajuda. Mas realmente existem pessoas que não veem limite e que criam histórias fictícias na cabeça dela, com você, se imagina com ela. Enfim, é uma grande loucura. Que bom, né, que se criou uma lei como essa do stalking. A minha dúvida, promotora, é qual a punição para essas pessoas que cometem o stalking? Pois é, a lei ela prevê uma pena de 6 meses a 2 anos de prisão. Mas, em algumas circunstâncias, essa pena ela é aumentada. Então, se a vítima for uma vítima vulnerável, então, se a pessoa perseguida, stalkeada, for uma criança, adolescente, idoso, menor, a pena vai ser aumentada em metade. Se houver também um concurso de 2 ou mais pessoas, arma, a pena também vai ser aumentada. Então, essa é a pena, não é uma pena elevada, mas é uma pena suficiente. Serve como uma advertência, um alerta, né? Já é um indicativo da postura daquela pessoa. De alguma forma ela vai estar fichada. Sim, e é importante dizer o seguinte, também um alerta importante. Esse crime é daqueles crimes, agora eu vou ter que partir um pouquinho para o juridiquês, desculpa, tá? Vambora. Para a linguagem jurídica. Como diz uma amiga minha que estuda a área jurídica, pai, vocês falam outra língua, mas a gente tem que falar às vezes. Então, assim, esse crime é daqueles crimes que dependem de representação. O que é representação? É uma solicitação da vítima, é um pedido de autorização para que o Estado atue. Essa representação ela tem um prazo de 6 meses. Então, o que é super importante? Eu, vítima, vou para a delegacia, vou fazer um boletim de ocorrência. Eu tenho 6 meses para dizer, olha, eu quero inquérito policial, eu quero proteção, eu quero providências do Estado. Não tem nenhuma forma, assim, basta dizer, eu quero representar, eu quero que o Estado atue. Por que é importante avisar isso? Porque, às vezes, a pessoa vai para a delegacia e faz o BO. E o delegado fala, você tem 6 meses para representar? Tá bom, já representei, já fiz o BO. Não, perdeu o prazo 6 meses, acabou. Então, representar, essa palavra jurídica, nada mais é do que um pedido para que o Estado atue. Só que tem 6 meses. Promotora Valéria Scaranci, professora e pesquisadora da PUC, especializada em gênero e enfrentamento à violência contra a mulher. Muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. Imagina, eu é que agradeço. Quero dizer que é uma oportunidade muito importante falar sobre essa nova lei. É uma lei que era necessária e esses números demonstram que era uma lei, na verdade, que veio para ficar, para proteger as pessoas. Eu fico à disposição para uma próxima oportunidade. A gente agradece muito. Carol Raimundi, obrigado por trazer esse tema para o podcast. Murilo, eu que agradeço. Já te falei, adoro sempre participar. E ainda mais com um assunto como esse, né? Muito obrigado, Carol. E se você que está nos ouvindo já passou por uma situação de stalking, usa a nossa hashtag aí nas redes sociais, isso é fantástico, manda uma mensagem pra gente, ou então manda uma mensagem pro nosso celular. O telefone é 21 97374 7407. Vou repetir, 21 97374 7407. A gente quer ouvir a sua opinião, ouvir o que você tem a dizer sobre stalking. Quem sabe no próximo episódio a gente coloca teu áudio, tua mensagem aqui, compartilhando um pouco da sua experiência. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni Sanfilippo.
Eu quero te convidar para seguir ou curtir o nosso podcast aí na sua plataforma. Como você sabe, isso nos ajuda a compartilhar informação jornalística de qualidade. Eu conto contigo. E você já sabe, pode ouvir nosso podcast no Globoplay, no G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Ah, tem no YouTube também.